Olá, no último módulo, análise do ambiente externo, a gente viu um pouco sobre os pilares da análise externa, que é aquele tripé, a companhia, a empresa, o concorrente, um cliente. A gente falou um pouco sobre pesquisa primária, sobre essa necessidade de muitas vezes ter dados customizados para balizar o planejamento estratégico. A pesquisa secundária, que é um esforço um pouco menor, mas que acaba sendo riquíssimo quando você encontra fontes seguras, também para analisar o que é que está acontecendo no ambiente. A gente falou um pouco sobre o macroambiente, quais são os fatores que acabam influenciando a empresa e que ela não tem poder sobre aquilo. E a gente falou sobre o composto de marketing 4Ps, que são coisas do ambiente externo que a empresa tem o poder de influenciar, e olhando sempre muito para esse viés lá do tripé, dos pilares da análise externa, né? A empresa, a companhia, os concorrentes e o cliente. E aí nisso a gente fecha a grande primeira etapa do nosso planejamento estratégico, que é essa parte muito mais de olhar para dentro antes mesmo de fazer a formulação. Então a gente fala um pouco sobre cultura organizacional, onde a gente definiu lá a intenção estratégica e tudo aquilo que vai balizar a estratégia, falando sobre negócio, missão, visão, valores. A gente olhou para dentro na análise do ambiente interno e a gente olhou para fora na análise do ambiente externo. E agora é preciso a gente pegar tudo isso e começar a construir de fato a nossa estratégia. E é por isso que agora a gente entra no nosso quinto módulo, o módulo de formulação estratégica. E na nossa aula de hoje, você vai aprender um pouco sobre análise SWOT, ou então a FOFA. É uma matriz onde ela cruza fatores positivos e negativos com fatores internos e fatores externos. A ideia aqui é fazer um mega resumo, um mega apurado de tudo que foi analisado, de tudo que foi levantado lá na análise do ambiente externo e de tudo que foi levantado lá na análise do ambiente externo. Então você tem forças, que são fatores internos à empresa, e que ela é muito boa e que diferencia ela no mercado, porque ela faz muitas vezes acima do concorrente. Você tem as fraquezas, que são algumas debilidades, algumas vulnerabilidades que a empresa tem, e muitas vezes a empresa está executando isso abaixo do que os concorrentes estão fazendo, e isso acaba expondo ela a um risco maior nessa competitividade, nessa guerra que é o mercado. E tanto as forças quanto as fraquezas você identifica através da análise do ambiente interno. E olhando para o ambiente externo, você tem as oportunidades, ou seja, são tendências de mercado, são mercados não explorados, que você pode estar identificando isso através da análise do ambiente externo. E você tem as ameaças, então são coisas externas à empresa que podem atrapalhar o sucesso dessa empresa no mercado. Então, em resumo, a análise SWOT, você vai sintetizar tudo que você aprendeu até agora e, mais do que isso, você vai conseguir priorizar o que é que de fato é importante ou não. Como você fez um levantamento de muitas informações, é preciso que você crie filtros, que você traga essas informações no momento dessa definição da estratégia e, junto com o cliente, junto com a equipe que está lá conduzindo o planejamento estratégico, defina o que é mais importante, o que é de força, que vai realmente trazer uma vantagem competitiva no mercado e que pode ser explorado, o que é que tem de fraqueza, que isso precisa ser mitigado, já que muitas vezes alguns pontos podem ser críticos para o sucesso da empresa naquele mercado em específico, quais são as oportunidades que vão ser aproveitadas e quais são as ameaças que precisam ser mitigadas, que a empresa precisa ter um plano ali caso alguma dessas ameaças se concretize, certo? Então, a primeira dica é: levanta tudo, prioriza com o cliente. A ideia é que você priorize de 5 a 10 pontos por cada campo desse do SWOT. Então, 5 pontos lá para forças, 5 pontos lá para as fraquezas, 5 pontos lá para as oportunidades e 5 pontos lá para as ameaças, certo? E aí, novamente, o trabalho do consultor aqui é muito um trabalho de facilitação, de construção coletiva. Você, como consultor, tem o poder de influenciar, de dar a sua opinião, mas muito mais do que isso, você vai conduzir uma discussão, um debate, tentando encontrar ali realmente o que é que de fato é importante para o sucesso da empresa, certo? E aí, após a definição desses fatores, desses pontos, de 5 a 10 pontos, como eu citei, definam estratégias para cada uma dessas ações, desses pontos que foram levantados.
Então, definam ações, definam tarefas, definam projetos, e aí guardem isso como insumo, que isso com certeza vai ser usado mais lá na frente no planejamento estratégico. E é importante que nenhum desses pontos fique sem nada. É muito importante que cada um desses pontos tenha uma estratégia, tenha uma ação, pode ser que tenha até mais, mas é importante entender que você identificou que aquilo é importante, você selecionou isso com o cliente, você estudou isso através das análises, dos diagnósticos de ambiente interno e externo, e agora você precisa fazer alguma coisa com isso, certo? Então, guarda essas informações que mais lá na frente você vai ter a oportunidade de selecionar, de saber onde é que você vai colocar isso dentro da estratégia da empresa. Então, até a próxima aula.